Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia para todos. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica e estamos falando do livro de Deuteronômio. E eu queria convidar você a gente continuar estudando, este livro. Nós vamos terminar de estudar este livro hoje e paramos lá no capítulo 9, onde falamos ali sobre a questão de ensinarmos os nossos filhos, caminhando junto com eles, não somente falando, mas caminhando junto com eles, E eu queria orar para que a gente possa então estar começando a nossa aula, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo Deus e poderoso, Senhor, é o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia, Te agradecer pela Tua palavra. O Espírito Santo, Tu tens liberdade, Senhor, através da nossa vida. E que esta aula, Senhor, alcance, Senhor, o coração de muitos jovens, de muitas pessoas, Senhor, através, Senhor, da ministração da Tua palavra, Pai. Nos direciona, Senhor, nos ensina, nos auxilia, Deus. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, amados, essa lição é a lição de número 10. Nós falamos na nossa última aula sobre a questão de estarmos conectados com a verdade através do ensino dos pais aos filhos, como Deus nos ensinou. E hoje nós vamos falar sobre a bênção e a maldição, A escolha é sua, ou seja, nós temos a possibilidade de escolhermos a bênção e a maldição. Mas antes de falarmos a respeito disso, eu queria citar essa bênção e a maldição, ela está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, E como eu disse, nós paramos no capítulo 10. Eu vou citar somente algumas coisas que estão, entre o capítulo 10 e o capítulo 28, para que a gente dê uma ênfase maior nesse capítulo, que é um capítulo muito conhecido e muito citado por muitas pessoas, Então, no capítulo 10, a gente vai ter a relação da segunda tábua da lei, A primeira foi quebrada, e aí Deus, então, ali no capítulo 10, fala para Moisés que era, então, para que essa nova tábua da lei fosse escrita. Então, essa tábua ela foi escrita e ela foi uma das peças que ficaram, então, dentro da Arca da Aliança, Isso está lá no capítulo 10. Capítulo 11 ainda fala sobre a bênção da obediência, A gente vai ver que Deuteronômio fala muito sobre as questões de bênçãos de obediência, E as consequências da desobediência, ok? O capítulo 11 ainda fala. A capítulo 12 vai falar sobre a permissão que tem para comer carne, mas não comer o sangue de animais. Esse sangue ele representa a vida, então por isso não deveria se comer o sangue dos animais que seriam mortos, para que eles pudessem então se alimentar, Capítulo 13 vai falar sobre os falsos profetas que poderiam surgir no meio da congregação de Israel. O capítulo 14 fala sobre os animais, então, que eram considerados limpos, ou impuros, e isso tinha muito a ver com a questão da higiene, para que a população não comesse animais que pudessem provocar doenças, nos seus corpos físicos. Então está muito mais ligado à questão da higiene do que com relação a qualquer outra coisa, Então, o versículo 21 do capítulo 14, fala, por exemplo, sobre cozer o cabrito no leite da própria mãe. Então, a gente vai abrir esse capítulo para a gente ler um pouquinho a respeito disso. Está lá no capítulo 14, versículo 21, lá no finalzinho do 21, que diz assim: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, por que não poderia cozer, Então, há uma explicação para isso. Então, essa era uma prática muito comum, em alguns cultos idólatras, que tinha naquele período. E um desses cultos idólatras era o culto da fertilidade. Era feita muito pelo povo cananeu, Então, eles deveriam cozinhar um cabrito jovem no leite da sua mãe.
os israelitas deveriam se abaster dessa prática, né? Simplesmente porque ela estava associada a um culto pagão. Então não deveria ser feito por causa dessa associação. Mas não somente por isso, né? Ele também deveria se abster dessa prática por ser uma profanação à vida, né? Visto que o leite materno, ele representa muito de vida, né? Através desse leite que se sustenta então a criança, né? Então não deveria ser feito para também não profanar, né, daquilo que dá vida, que seria o leite da mãe. Então existiam algumas explicações do porquê que determinados animais não deveriam ser, né, comidos, e também por determinadas práticas como essa que nós vemos agora, né? Capítulo 15 fala muito sobre ajuda aos pobres. Moisés enfatiza essa questão de ajudar os pobres, de ajudar os servos, né, aqueles que eram escravos. Também sobre o sacrifício de todos os animais, né, primogênitos que não tivessem nenhuma mancha, nenhuma marca, deveriam ser sacrificados em agradecimento ao Senhor, né, por tudo aquilo que o Senhor, ele então entregava para o povo de Israel, né. O capítulo 16 fala sobre as 3 festas dos judeus, a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos, que nós já conversamos bastante aqui. O capítulo 21 fala acerca dos filhos desobedientes, né? E o capítulo 22 fala sobre as questões das roupas, né? As leis de castidade que estavam relacionadas também às leis do casamento, ok? No capítulo 24 nós temos, né, a parte que fala sobre o divórcio, né, como deveria acontecer, as leis relacionadas ao divórcio, algumas leis também de caráter humanitário, e também sobre a lei do levirato, né, que era aquela lei aonde, caso, né, o esposo viesse a falecer, o irmão deveria se casar então, né, com a sua cunhada, e para que ela pudesse então continuar a geração do irmão, né? Então essa era a lei do levirato. E aí o capítulo 28 entra então na nossa lição propriamente dita, que é bênção ou maldição, a escolha é sua. Então aí agora a gente vai mais para a revista, né? Então esse capítulo 28 é um capítulo muito popular, né? Muitas pessoas falam a respeito, né, desse capítulo 28, e ele tem ali, né, grafado ali através de Moisés, né, detalhadamente as bênçãos e as maldições, né, que então viriam sobre a vida daqueles que fossem obedientes, viriam as bênçãos, e sobre a vida daqueles que fossem desobedientes, então viriam as consequências da sua desobediência, né? Então as maldições, né? E aí nós vamos observar que, por ser tão simples, né, o conceito de escolhas e consequências, né, muitos desconsideram, acham que não é válido, acham que não vão acontecer. Então nós vamos ver a palavra de Deus afirmando que sim, que nós vamos colher, né, baseado em tudo aquilo que nós escolhermos. Se escolhermos bênção, vamos estar escolhendo automaticamente obedecer ao Senhor, né? Então, só depois que acabam passando por uma situação difícil, por uma situação, né, de julgo de maldição, é que vão se dar conta, né, do peso das suas escolhas, né, de tudo aquilo que fez, e aí vão entender que não tem como, se for desobediente, vai colher maldição, né? Então, a revista, ela nos mostra, né, que através desse texto de Deuteronômio nós temos a escolha, né? A dinâmica bíblica nos dá a possibilidade de escolher por 2 caminhos, né? 2 possibilidades de escolha, uma que vai te conduzir à felicidade e a outra que vai te conduzir então à destruição, né? Então o que vale a gente lembrar é que o caminho da maldição, ele é atrativo, né? O pecado, ele é atrativo. Então, inicialmente, esse caminho da perdição, ele é prazeroso. E o caminho, né,
bênção, né, da obediência, geralmente é penoso, porque a gente precisa abrir mão, a gente precisa renunciar, né? E aí, aparentemente, não é vantajoso você escolher, né, o caminho da bênção. Mas lá na frente, né, no futuro, quando todas as coisas então vão se desenrolando, é que nós vamos ver que vale a pena escolher obedecer ao Senhor, né? E as bênçãos do Senhor então nos alcançam. Provérbios 14:12 nos deixa um versículo que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então hoje nós temos visto tantos jovens perdendo as suas vidas, né? Porque estão fazendo escolhas ruins. A revista nos dá um exemplo, né? De um rapaz solteiro, chega na faculdade depois de um final de semana, escuta os amigos dizendo como foi o final de semana, né? O pessoal, né, saindo, se divertindo, a bebedeira, né, a pegação e todas aquelas coisas que a gente sabe que acontece, né, no meio dos jovens num final de semana. E aí o jovem cristão fez o quê? Foi num culto no sábado à noite, se reuniu com a galera, depois foi comer, e aí no domingo foi para ir beber, e à noite foi pro culto, e aí chega na segunda-feira na faculdade, ele pode às vezes ficar pensando, será que eu tô fazendo a melhor escolha? O provérbio está nos dizendo, né? Há caminho que parece legal, que parece tranquilo, que parece divertido, mas o final leva à morte. E quantos jovens nós temos visto perdendo as suas vidas através, né, dessas saídas, dessas diversões. Então Deus está realmente nos alertando: escolha a bênção, não escolha a maldição sobre a sua vida. Então, uma outra coisa que a revista nos dá de exemplo, que eu achei muito bacana e eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é que hoje nós temos, né, métodos de telefonia móvel, né? Então a gente tem o pré-pago e o pós-pago, né? Então o pré-pago, né, você vai adicionar um determinado valor, vai gastar aquele valor ali e depois acabou. O pós-pago não, você vai usando e no final é que vem aquela conta pesada, né, pra gente pagar. Assim também acontece no mundo espiritual, tá bom? Alguns escolhem investir para depois usufruir. Pagam o preço da renúncia, o preço da espera, o preço da rejeição, né? E até mesmo da ridicularização que a gente sabe que acontece, né? Assim também acontece no mundo espiritual, né? Então, alguns escolhem investir para depois usufruir. Então, pagam o preço da renúncia, pagam o preço da rejeição, pagam o preço da espera, pagam até mesmo o preço da ridicularização, né? Mas vão colher lá na frente todas as bênçãos da sua obediência, né? Enquanto outros escolhem gastar para depois pagar, né? Gastam tempo, a saúde, né? E muitas vezes até mesmo a vida. Então esse é um exemplo que eu acho bem válido para que a gente entenda, né? Que são as nossas escolhas que vão determinar como será o nosso futuro, né? Então, a lei de semeadura, ela é muito real. Então, escolha hoje a bênção. Escolha hoje obedecer. Por mais difícil que possa até mesmo parecer nesse momento, creia que você vai colher por ter obedecido ao Senhor, tá bom? Então, esse livro de Deuteronômio, ele vai terminar, né, ali com a passagem onde vem o último discurso de Moisés, aonde, né, Josué, ele é escolhido, né, então, para dar prosseguimento nesse processo de entrada na Terra Prometida, porque Moisés, então, ele viria a falecer, né, logo depois. O último capítulo fala exatamente da morte de Moisés, né. E nós vamos ver que a escolha de Josué, né, aquele para o qual Moisés ensinou, Moisés orientou, Moisés deu testemunho de vida, deixou legado, né, para que quando então Josué fosse levar o povo de Israel juntamente com Caleb, né, porque somente eles dois da sua geração entraram na Terra Prometida, os demais eram todos da nova geração, da futura geração, né. Então
quando ele entrasse, né, ele tinha preparo espiritual, né, preparo físico, né, preparo, né, de estratégia, de maturidade. Então Josué, ele foi escolhido e preparado para então entrar com o povo de Israel na Terra Prometida. Então o livro ele termina, né, com a morte de Moisés, né? Moisés foi um líder assim espetacular, né? Um homem assim fora do padrão, escolheu viver uma vida, né, diante de todas as dificuldades que nós sabemos que Moisés ele teve, ele escolheu, né, viver uma vida em favor do reino de Deus, né? Então a revista vai nos falar aqui, né, que depois de uma vida trabalhosa de 120 anos, né, chega então ao fim, lá em Deuteronômio 34, versículo 7, Deus então permite que Moisés, né, então vá até suba ao Monte Nebo, e lá em cima então ele avistasse a Terra Prometida, né? E quando Deus permite então, né, que Moisés aviste a Terra Prometida, né, era para que quando Moisés partisse, ele partisse com a sensação de que a sua missão foi cumprida, né? Quão bom é quando a gente tem essa sensação de que a nossa missão foi cumprida, né? Então, e também para que ele tomasse conhecimento que Deus realmente é fiel, da fidelidade de Deus, que prometeu que levaria aquele povo até a Terra Prometida, e ele cumpriu com a sua palavra, e Moisés pôde ver exatamente, né, a chegada até essa Terra Prometida, e logo depois da sua morte, onde então eles iriam adentrar, né? Nós vamos ver que a vida de Moisés nos ensina, né, o quanto Deus pode fazer através de uma pessoa, o quanto Deus pode fazer através da minha vida, o quanto Deus pode fazer através da sua vida, se a gente colocar a nossa vida à disposição de Deus, né? Então, o grande libertador de Israel, né, que foi Moisés, através da pessoa de Deus, né, ali, né, é um exemplo clássico que Deus usa pessoas comuns. Moisés, como nós já estudamos, ele era um homem comum, né? Ele era um homem simples, e Deus usa essas pessoas comuns para realizar, né, projetos extraordinários, coisas que os nossos olhos não conseguem contemplar. É aquilo que Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam, né? Então nós vamos ver que Moisés foi o escolhido, ele teve sua missão completada, né? E Moisés, então, depois da sua morte, né, Deus se preocupa, né, em ter sepultado Moisés num lugar estratégico para que ninguém pudesse encontrá-lo, para ninguém ficar idolatrando, então, né, o corpo de Moisés, visto que Deus sabia que aquele povo era um povo idólatra, né? Então, isso poderia comprometer, né, inevitavelmente a conquista que estava agora mais próxima do que nunca. Então Deus tem estratégia para todos os momentos da nossa vida. Então nós vamos estar encerrando. Escolha a bênção, né? Escolha obedecer para que você seja abençoado. Vamos estar terminando. A nossa próxima aula vai falar sobre Josué, né? Uma história linda e que vai falar muito aos nossos corações. Nós vamos estar orando, encerrando então essa aula. Pai, muito obrigada pela tua presença, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo complete, Senhor, tudo aquilo que foi falado aqui, que o teu Espírito Santo complete a obra nos nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.